Portugal hoje de Fernando Santos recebeu no estádio do Algarve a República da Irlanda. A seleção vence por 2-1, num momento muito complicado, até porque a seleção não fez um bom jogo, longe disso, e no momento em que Cristiano Ronaldo, ou seja, o melhor jogador do mundo para muitos, acaba por aparecer fazendo 2 golos em momentos finais da partida e que dá 3 pontos muito importantes para a seleção portuguesa. Num jogo que a seleção inicia num 4-3-3, um 4-3-3 com o Rui Patrício na baliza, uma linha de 4 defesas com Cancelo à direita, Pepe, Ruben Dias e o Rafa Guerreiro no corredor do lado esquerdo, meio campo a 3 com Palhinha a ser o vértice do triângulo, ou um dos vértices do triângulo, e à frente a tal base caracterizada com Bernardo Silva e Bruno Fernandes, 2 jogadores de muita criatividade no corredor central, e depois na frente de ataque Rafa Silva, jogador do Benfica, Cristiano Ronaldo centralizado e Diogo Jota à esquerda. Aquilo que a República da Irlanda trouxe para esta partida foi praticamente um 3-4-3, definido muito no momento defensivo, num 5-4-1. Havia a capacidade dos extremos da seleção da Irlanda de descer as linhas e formar uma linha média com 4 jogadores, deixando o avançado mais na frente e então cá atrás uma linha de 5, uma seleção que não pressionava muito forte a equipa da seleção portuguesa através de uma primeira fase de construção, mas eu acho que a seleção hoje entrou dentro de campo algo muito indefinida, ou seja, um 4-3-3, eu até brinco com a situação, eu costumo dizer que é um 4-3-3 cansado, mas não tem nada a ver com aspectos físicos. O 4-3-3 cansado é quando é um 4-3-3 muito declarado posicionalmente, sem falta de dinâmicas, com pouca identificação, cada jogador responsável pelo seu corredor, e acho que a seleção, no momento, hoje, no contexto, foi uma seleção paupérrima, muito fraquinha, pobre, daquilo que foi desde a sua primeira fase de construção até chegar à zona de finalização, continua a ser uma seleção com grandes interrogações. Eu quero aproveitar esta análise para também falar nos 2 momentos, e cada vez mais o oxigênio de Fernando Santos é menor, porque começa a haver muita contestação ao engenheiro. E o engenheiro traz 2 caras para esta seleção. Portugal, quando enfrenta uma seleção teoricamente mais forte, é uma seleção que encolhe as linhas, que desce, que fica à espera, que faz a basculação e depois apresenta na sua organização ofensiva o puro contra-ataque. A bola nas costas para a corrida de Jota, investidas também de Cristiano Ronaldo. E isso para mim é uma má imagem, tendo em conta a qualidade individual da nossa seleção. O outro momento é quando a nossa seleção enfrenta outras seleções teoricamente mais fracas. É sempre na teoria, porque dentro de campo a coisa pode funcionar ao contrário. E quando a seleção enfrenta seleções teoricamente mais fracas, é quando a seleção propõe o jogo. Ou seja, aqui é o inverso. As outras seleções vão descendo linhas, a ocupação espacial muito bem definida, sempre à procura do erro da nossa seleção, e é aí que a seleção se espalha ao comprido. Ou seja, se nós, contra seleções teoricamente mais fortes, não temos essa capacidade de propor o jogo, eu acho que é parte de estratégia de Fernando Santos. Contra seleções como por exemplo a República da Irlanda, que é uma equipa que eu acho que dos últimos 14 jogos ganhou 1 e o último jogo até perde em casa com o Luxemburgo. Nesse momento em que a seleção propõe o jogo, é uma seleção sem ideias, é uma seleção que, por muito que consiga construir no corredor central com as investidas de Bernardo Silva e de Bruno Fernandes, nunca consegue fazer a ligação para o último terço e finalizar uma rotina, uma dinâmica, um jogo mais de posse, mais de criatividade. E então a seleção, quando não tem ideias, usufrui de cruzamentos para a área. Parece que a coisa mais fácil é cruzar para a área. Em momentos que não estava a sair os cruzamentos, até porque a República da Irlanda a defender de frente para o jogo, sentia-se confortável, mas foi nesses momentos de conforto para a República da Irlanda que aparece Cristiano Ronaldo. E Cristiano Ronaldo tem sido, nas fases de qualificação, quase o abono da seleção, até porque quando há grandes dificuldades nos processos de qualificação, o Ronaldo aparece e nós portugueses ficamos muito contentes com essa situação.
não querendo bater no nosso selecionador nacional, até porque acho que ainda não é o momento, e muito por causa deste resultado, atenção, porque eu acho que se Portugal não vencesse, o selecionador estaria num caminho muito apertado. O facto de vencer vai dando para ele continuar, o selecionador Fernando Santos, e acho que Cristiano Ronaldo é o grande culpado dessa situação acontecer. Ou seja, parece-me que o engenheiro coloca os seus trunfos dentro de campo sem qualquer tipo de identidade, é a minha opinião. E estamos a falar de jogadores de Manchester City, Manchester United, jogadores de Liverpool, os melhores jogadores das equipas nacionais, como Porto, Benfica e Sporting, e já agora jogadores também de Paris Saint-Germain, o caso mais recente de Nuno Mendes. Então temos uma seleção recheada de estrelas, e parece-me que essa facilidade em tornar esta seleção numa identidade, o engenheiro consegue fazer o contrário, e dou-lhes parabéns por isso. Portanto, como é que ele, num conjunto de estrelas com grande qualidade individual, não consegue depois definir esse momento e essa identidade? Duas identidades, baixa linhas contra os mais fortes, sobe linhas contra os mais fracos, e nunca tem uma identidade bem definida. E a facto é que e foi hoje, e é Cristiano Ronaldo, que depois aparecem decisões muito importantes que faz com que o engenheiro vá continuando o seu percurso até chegar o momento que não vai aparecer Cristiano Ronaldo, e a seleção pode ficar também num beco sem saída. Facto esse, e vamos já à questão tática, facto esse é que eu acho que esta seleção nacional, sem Cristiano Ronaldo, deveria ser também uma das seleções mais fortes da Europa, tá? Com Cristiano Ronaldo deveria aliar essa qualidade e acrescentar ter Cristiano Ronaldo. Portanto, ou seja, a jogar a dobrar, a jogar grande e a jogar a dobrar com o Ronaldo, eu acho que isso não está a acontecer neste momento, e quando no futebol as coisas não estão bem, a culpa cai sempre para o lado do selecionador nacional. Nas questões mais táticas, que é essa a minha grande preocupação, a Irlanda funcionava num 5-2-3, até porque no processo ofensivo era bola na frente e os três da frente que corressem, era muito anárquico, bola na frente, mas praticamente a Irlanda passou quase todo o tempo sem bola, e então a Irlanda fazia descer os extremos, fazia aqui bem uma linha de 4, linha de 5, e depois deixava este jogador. Eu quero me centrar mais naquilo que a seleção fez, e erradamente. E então a seleção tinha sempre uma primeira fase de construção, que era uma saída A4, não era A2, até porque os laterais não se expunham e ficavam num espaço intermédio a meio do meio campo. A seleção da Irlanda, eu não vou fazer o transfer porque quase que nem pressionavam, soltava aquela linha de 3, 2 no corredor central e depois descia rapidamente as linhas. E aqui não faz sentido, tá? A primeira coisa que não faz sentido é quando os extremos vêm muito para dentro, estamos a falar de Jota e de Rafa, não faz sentido esta situação, e o triângulo roda, que também não faz sentido. Então, se a Irlanda não pressiona tão alto, será que é preciso descer mais um para dar uma linha de passe? É que porque depois Bernardo Silva descia e então colava-se a palhinha, e então depois soltava um pouco Bruno Fernandes. A seleção tinha uma saída A4 com 2 médios na construção, e isto aqui não vai funcionar também para os corredores laterais, porque se tu tens esta definição, que com os 2 centrais numa primeira fase de construção, e vais envolver 2 jogadores, que é o Palhinha e o Bernardo, se os extremos estão bem dentro, então faz sentido os laterais ficarem na linha de meio campo. Vai soltar o corredor, vai dar espaço para a construção e a seleção tem uma maior largura. E isso não aconteceu. Percebem? Isso não aconteceu. Aconteceu que o Rafa Guerreiro e o Cancelo ficavam praticamente nesta situação na primeira fase de construção, e depois aqui ficava algo confuso, porque tinha Jota, Rafa, Ronaldo, Bruno Fernandes, ou seja, ficava aqui um pouco confuso quando eles se defendiam com uma linha de 5 e uma linha de 4. Depois passávamos a outro problema, que é o tal 4-3-3 cansado, que é quando a seleção estava dentro do meio campo do adversário, e a grande facilidade era certamente jogar
e injetar intensidade ao jogo com bola. Injetar intensidade não é correr com bola, como o Bernardo Silva fazia, ou fez, não é, isso não é. Só prende os movimentos da seleção. Por muitos movimentos que a seleção fizesse com Ronaldo, com Rafa e com Jota, iria-se perder na tomada de decisão, porque Bernardo Silva arrasta em demasia o seu jogo. E a grande diferença foi quando entrou João Mário, e João Mário clarificou o jogo intermédio da seleção a 2 toques e a dar a velocidade à bola. Isto depois ficava um bocado confuso, porque nem sempre o Rafa Guerreiro subia, e poderia subir porque a seleção da Irlanda descia completamente as linhas, iria então subir mais Cancelo no lado direito. Mas isto ficava muito confuso, porque os médios subiam, Palhinha ficava centralizado, os 2 centrais eram os únicos homens cá atrás, até porque a seleção dava muita liberdade ao sentido da bola. Mas as coisas aqui depois não iriam sair, muitos passos errados, muitas movimentações mal efetuadas, a permuta de posicionamento. O Ronaldo vinha para a esquerda para receber a bola e tentar fazer a superioridade numérica que nunca conseguiu com o Rafa Guerreiro, e Ronaldo vinha para a esquerda quando o Jota vinha para o meio. Bruno Fernandes nunca se encontrou no espaço entre linhas, nem na construção à frente da linha média, o que soltava aqui depois espaço para Bernardo Silva construir através deste corredor. O que eu também não gostei foi Rafa completamente enfiado ou quase na posição do homem que ficava mais centralizado, neste caso ou o Diogo Jota ou o Cristiano Ronaldo, e a seleção a não ter espaços, pareceu-me mais um 4-3-3 cansado. A solução que a seleção tinha era que quando chegava aos corredores laterais, em muitas situações bombeava a bola para a área, fazia cruzamentos para a área à procura do tal momento de Cristiano Ronaldo, mas num contexto em que a seleção tinha grandes dificuldades, porque a Irlanda a defender de frente para a bola simplificava muito o processo, e até que o jogo aéreo dos irlandeses é um jogo preferido desta equipa. A Irlanda, tecnicamente, uma equipa banalíssima nas recepções orientadas, na qualidade do passe, muito no deslocamento, no jogo ofensivo e nas costas da seleção portuguesa. Muitas situações do ponta de lança com Pep, situações de 1 para 1, só que a seleção foi sempre controlando minimamente essas situações. O que é que se pedia aqui? A seleção muito parada, muito estática, pouca movimentação, pouca mobilidade à procura do espaço. E normalmente, quando o adversário obriga a que a seleção tenha a bola dentro do meio campo do adversário, na minha opinião, eu acho que os laterais têm que estar completamente abertos, numa linha quase ofensiva. Quem dá a largura tem que ser os laterais. E depois é o corredor central que vai criar essa dinâmica. É um dos pontas a sair como o Ronaldo a tentar criar o engodo, e o Rafa, por exemplo, a aparecer em diagonais curtas. Rafa, ao sair da posição, era onde poderia aparecer o Bernardo Silva e arranjar aqui dinâmicas muito bem identificadas. Ronaldo poderia vir para esta zona, fazia com que depois o Jota se fixasse muito na área, sempre na companhia do Rafa, porque a bola estando deste lado era possível fazer esse jogo, criar superioridade numérica. A seleção portuguesa tem 3 no meio campo, criar a superioridade numérica. Se tu tens o lateral a dar largura, existe uma capacidade do extremo, que neste caso é o Diogo Jota, e do interior, que neste caso era Bruno Fernandes. A seleção no corredor lateral teria sempre a possibilidade de fazer 3 para 2, até porque poderia envolver o extremo, o interior e o lateral. Só que eu acho que este Fernando Santos tem uma mentalidade mais defensiva do que ofensiva, e claro que ele nunca conseguia fazer essa tal superioridade numérica, até porque ele não quer que o interior abandone o corredor central, se estiver lá o lateral e o extremo. Se o interior vier para esta zona e ele quer que o lateral esteja numa situação mais recuada, e então trabalha o extremo e o médio interior. Isso notou-se muito mais no lado direito, até porque quando o Bernardo Silva aparecia nesta zona e quando o Rafa estava aberto, o Cancelo ficava sempre mais atrás. O Cancelo só entrava quando o Rafa viesse para o meio, e essa é a grande dificuldade. Não adianta, com uma linha de 5+4, não adianta tu colar jogadores na área quando a bola, ao chegar lá, existem condições para que o adversário defenda de frente para a bola.
era muito melhor criar a superioridade numérica nos corredores laterais à procura do jogo, a partir de fora para dentro, e aí pode surgir o passe rasteiro no enfiamento do guarda-redes ou o passe rasteiro para trás, do que chegar à linha e cruzar a bola. E acho que era muito mais lógico os laterais estarem completamente abertos e depois ter a envolvência do extremo do lado do lateral e o médio interior. À direita, Bernardo Silva, e à esquerda, o Bruno Fernandes. Mas isto é a minha ideia, até porque o futebol é uma caixinha de surpresas e a seleção acabou por ganhar o jogo através de cruzamentos para a área, em que a Irlanda se sentia minimamente confortável. Seleção, na minha opinião, continua com uma ideia muito pouco definida. Um 4-3-3 e as alterações do selecionador nacional na primeira parte, quando entrou o André Silva, eu não gostei. Eu pensei que a seleção fosse jogar num 4-4-2. Havia dinâmicas em que o Ronaldo se juntava muito ao André Silva, ou o Jota se juntava muito ao André Silva, mas foi praticamente um trio de ataque, com o Ronaldo um pouco mais à esquerda, o André centralizado, o Jota à direita, mas tudo muito mal definido, e os próprios jogadores eu acho que sentem isso. Apesar de eles terem uma qualidade individual muito acima da média, é estranha a ligação que eles têm e entre os setores, tá? O setor defensivo e a ligação para o setor intermédio, e do setor do meio campo para o setor ofensivo. Eu acho que esta seleção não tem essa química, essa ligação para a definição dessas tais dinâmicas. Claro que depois vários jogadores que saíram do banco deram outra disponibilidade à seleção. O facto de André Silva é um jogador que fixa muito os centrais da equipa do adversário. Acho que o João Mário entrou muito bem, ou seja, foi o jogador que definiu muito a sua tomada de decisão e a velocidade que deu à bola. Nuno Mendes pareceu-me que tinha entrado mais por questões físicas, velocidade, aceleração no corredor do lado esquerdo. Tecnicamente não esteve muito bem definido. João Moutinho a dar inteligência, a pautar o jogo e a tentar construir através de uma linha intermédia. E depois Gonçalo Guedes, é um jogador que eu não estava à espera que ele entrasse e foi preponderante no cruzamento para o primeiro golo de Cristiano Ronaldo, numa envolvência que a seleção conseguiu criar superioridade numérica 2-1 no corredor, e aí Ronaldo aparece. Mais uma vez, e para terminar, eu acho que Cristiano Ronaldo continua a ser um jogador diferenciado desta seleção nacional. É o jogador que vai ajudando naquilo que são os processos da equipa, se é que há processos, e todo o trabalho do engenheiro Fernando Santos. Mais uma vez, fugimos dessa tensão de um jogo que poderia não ter sido ganho, e o facto de ganhar aumentou a motivação desta seleção portuguesa. Quando se ganha, nem tudo está bem, mas termino em dizer que, por vezes, independentemente da forma de como tu jogas, o resultado é sempre mais importante.